Meus irmãos, o tema que nós vamos tratar hoje pela manhã, ele é um tanto diferente dos temas que têm sido, em geral, tratados aqui durante esse simpósio. Porque a maioria das palestras tem se concentrado naquilo que nós podemos chamar de ética individual ou pessoal, enquanto que a minha palestra vai focar naquilo que nós podemos chamar de ética pública. As palestras, em geral, têm enfatizado, e é bom que seja assim, o terceiro uso da lei, a lei como sendo a regra de vida para o crente. Mas a minha palestra vai focar no primeiro uso da lei, a lei de Deus, a lei moral, como sendo uma regra para a sociedade. Portanto, o nosso tema se enquadra perfeitamente no tema do simpósio, a ética bíblica, a lei de Deus, a ética cristã e a lei de Deus. E nós vamos, então, tratar sobre a lei de Deus e os direitos humanos. Eu queria começar mostrando para os irmãos duas notícias recentes divulgadas nos jornais. No último dia 20 de julho, a alta comissária da ONU, chamada Michelle Bachelet, ela chegou à Venezuela numa missão oficial, com o objetivo de monitorar a situação dos direitos humanos naquele país. Os irmãos certamente estão cientes do quadro geral da Venezuela, e a alta comissária da ONU para os Direitos Humanos esteve lá recentemente numa visita oficial, demonstrando a preocupação da ONU com o estado dos direitos humanos naquele país. A preocupação se concentra no fato de que protestos pacíficos têm sido reprimidos pelo governo civil, e a ideia da alta comissária é tentar fortalecer, junto ao governo, o que ela chama de prevenção da tortura e do acesso à justiça na Venezuela. Ela fez um pedido ao governo venezuelano para que libertasse todos os manifestantes pacíficos que foram detidos recentemente. Agora, irmãos, uma outra notícia. Uma semana antes, 13 de julho, o STF, no nosso país, decidiu que a homofobia e a transfobia se enquadram num crime de racismo que está previsto na Lei 7.716, de 1989. Os ministros do STF entenderam que o conceito de racismo ultrapassa os aspectos estritamente biológicos ou fenotípicos, isto é, a cor da pele, e alcança a negação da dignidade e da humanidade de grupos vulneráveis. A partir de agora, pessoas que tiverem atitudes transfóbicas ou homofóbicas podem ser presas pelo crime de racismo. E essa decisão foi celebrada por muitas entidades, entre elas a OAB do Rio de Janeiro. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB do Rio de Janeiro, disse o seguinte: o dia 13 de julho deve ser comemorado por toda a sociedade como uma conquista, uma conquista na esfera dos direitos humanos, em particular porque o Brasil é recorde em violências e assassinatos de pessoas LGBTI, sem que este tema fosse devidamente regulamentado pelo Poder Legislativo. Então, nós temos aí duas notícias que têm alguma coisa em comum. O que é que essas notícias têm em comum? As duas notícias usam a linguagem dos direitos humanos para defender ou condenar determinadas práticas sociais. Essas duas matérias dão a entender, embora não haja, obviamente, nenhuma explicação muito longa sobre isso, essas matérias dão a entender que os direitos humanos seriam a chave para acabarmos com a tortura, para acabarmos com a criminalização de manifestações políticas pacíficas, e os direitos humanos também seriam o caminho para que a sociedade tivesse uma vida menos discriminatória, com mais igualdade. Nós poderíamos mencionar, irmãos, muitas outras matérias, muitas outras notícias, artigos científicos, opiniões, que mostram que a linguagem dos direitos humanos é frequentemente usada. Não é difícil você ver isso. Abra qualquer jornal, faça uma pesquisa no Google, assista à televisão e você vai ouvir muito falar sobre direitos humanos. Um filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, que é um jurista, na verdade, ele disse que nós vivemos na era dos direitos. E uma outra professora de direito da Universidade de Harvard, chamada Marianne Glendon, ela escreveu um livro chamado Rights Talk, né? Eu coloquei a expressão em inglês porque ela é difícil de traduzir, mas nós vamos chamar ela aqui de papo de direitos. Ela disse que nós vivemos num período em que o discurso político ele se concentra na linguagem dos direitos.
E a tese dela é de que isso é algo empobrecedor para o debate político, mas nós vamos falar disso melhor mais adiante. A pergunta que nós queremos responder hoje é: como o cristão reformado deve interagir com esse papo de direitos? Como é que ele deve participar dessa conversa sobre direitos, que é uma conversa predominante na esfera pública no tempo em que nós vivemos? Eu quero responder a essa pergunta respondendo duas outras perguntas. A primeira, o que são direitos humanos? Nossa primeira parte da palestra se concentrará em explicar o que são direitos humanos, qual a sua história e quais os principais documentos que os asseguram. Na segunda parte da palestra, nós vamos abordar como a visão de mundo cristã nos ajuda a avaliar criticamente os direitos humanos. Então, vamos para o nosso primeiro ponto. O que são direitos humanos? É importante que os irmãos saibam que os direitos humanos são resultado de um longo processo histórico. E sem compreender esse longo processo histórico, é difícil entender o que são direitos humanos. Por isso, nós vamos mencionar alguns fatos ao longo da história que são de muita relevância para que nós tenhamos chegado ao lugar onde nós estamos hoje. É claro que, no tempo dessa palestra, nós não podemos, de maneira nenhuma, abordar toda a história da constituição da linguagem dos direitos humanos, e por isso eu quero me concentrar em dois grandes momentos dessa história. O primeiro, o período do Iluminismo, da Revolução Francesa, quando foi elaborada a famosa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789. E o segundo período que nós vamos trabalhar, a Segunda Guerra Mundial, na primeira metade do século XX, que deu origem ao que viria a se chamar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948. Então, vamos para esse primeiro documento, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Se vocês tiverem a curiosidade de ler essa declaração, vocês vão perceber que ela contém algumas expressões que nós continuamos a usar até hoje. São expressões que estão, por exemplo, na Constituição da República Brasileira, são expressões que estão na maioria das constituições dos países ocidentais. Algumas expressões famosas, que estão lá na Declaração de 1789. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Ela também fala de direitos imprescritíveis, aqueles que não podem ser perdidos nem abandonados pelos homens. A declaração também fala do reconhecimento da liberdade, da propriedade, da segurança e da resistência à opressão como sendo os principais direitos naturais e imprescritíveis do homem. Outras expressões ainda que nós encontramos: todo acusado é considerado inocente até ser declarado culpado, o famoso princípio da presunção de inocência. E ainda, ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas. A liberdade de consciência, de expressão, de crença está aí prevista nessa declaração de 1789. E aí, um dos últimos pontos um dos últimos artigos da declaração diz que a sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição, ou seja, não é um Estado de direito. O Estado de direito só existe quando existe a garantia dos direitos e a separação de poderes. Essa é a afirmação da Declaração de 1789. Para nós entendermos um pouco melhor essa linguagem que nós estamos vendo nessa declaração, nós precisamos entender um pouquinho o contexto em que ela foi escrita. Os séculos XV e XVI assistiram o nascimento do que nós chamamos de teoria política moderna. E essa teoria política moderna, ela se concentra num conceito que talvez todos vocês já tenham ouvido falar, o conceito de contrato social. A ideia de que a sociedade nasce de um pacto entre os homens. Os homens se constituem em uma comunidade, em uma sociedade civil, por meio de um contrato social. Vários teóricos, no início da modernidade, elaboraram teorias do contrato social. Nós temos aí o primeiro deles, Thomas Hobbes, segundo, John Locke, e terceiro, o mais importante para nosso tema, Jean-Jacques Rousseau, o grande teórico da Revolução Francesa. Foi Rousseau, então, quem elaborou a teoria do contrato social na forma que veio a ser adotada implicitamente na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. O que é que Rousseau ensinou sobre o contrato social? Rousseau, assim como Hobbes e Locke, imaginaram
que o homem, antes de existir numa sociedade, o homem teria vivido num estado de natureza. Esse estado de natureza, para Rousseau, constituiu uma era de ouro, de paz e liberdade. Antes da formação da sociedade, quando os homens eram plenamente livres, eles viviam em plena paz e liberdade. Mas eles viviam sós, eles não viviam em comunidades humanas. E Rousseau disse, apesar dessa paz, apesar dessa liberdade, aquele não era o melhor dos mundos que o homem poderia viver. O homem poderia chegar a um estado superior de vida, que é o que ele chama de liberdade cidadã. Para que os homens, então, desfrutem dessa liberdade cidadã, eles precisam entrar na sociedade por meio do contrato social. Agora, diferente de Hobbes, que tinha uma teoria um pouco diferente, diferente de Rousseau, de Locke, que tinha uma outra visão sobre o contrato social, Rousseau vai defender que a coisa mais importante para nós entendermos esse contrato social é que esse contrato social só pode ser feito de maneira legítima por um tipo de associação política, que é a democracia. Democracia num sentido muito próprio da Revolução Francesa. A democracia fundada na soberania popular. Rousseau disse, o homem no estado de natureza tem plena liberdade. Ele cede essa liberdade, ele perde essa liberdade, ele aceita abrir mão dela para entrar num contrato social e ele vai receber de volta depois essa liberdade melhorada na forma de uma liberdade cidadã. Só que o homem, ao fazer isso, ele faz por meio da sua soberania. E essa soberania, ele disse, não pode ser perdida. A soberania popular sempre é conservada. Ela é cedida para a constituição da sociedade civil, depois ela é devolvida na forma da liberdade cidadã. E Rousseau, então, imaginou que a única forma da soberania popular ser mantida era por meio de um regime político em que prevaleceria a lei como expressão da vontade geral. Essa é a expressão que nós encontramos, inclusive, na Declaração de 1789. A lei é a expressão da vontade geral. Tudo isso parece muito bonito. Mas a pergunta é, o que nós podemos dizer quando a maioria tenta oprimir, tiranizar minorias? O que acontece quando as leis são injustas? O que acontece quando se promulga uma lei que vai violar a dignidade de outras pessoas? Nós vimos, depois de Rousseau, por exemplo, na própria Revolução Francesa, que pessoas foram dizimadas, massacradas, milhares foram vitimizadas por meio do discurso da lei da vontade geral, da democracia. Em nome da liberdade, muitos perderam a sua liberdade. Em nome da vida, muitos perderam a vida porque não concordavam com o regime que estava sendo implantado. Mas Rousseau imaginou que essa era a única forma legítima de sociedade, a sociedade em que prevalece a maioria. E ele disse textualmente o seguinte, o voto da maioria sempre obriga os demais, sendo isso uma consequência do próprio contrato social. O voto da maioria sempre obriga os demais. Então, apesar de a Revolução Francesa ter proclamado o triunfo do indivíduo, os direitos inalienáveis do homem, no fim das contas, ela só proclamou o triunfo de uma outra forma de governo autoritário, uma democracia em que o princípio da maioria sempre pode vir a oprimir outros grupos da sociedade. Agora vamos avançar um pouco para o nosso segundo período da história. A Segunda Guerra Mundial, que deu origem à Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Desde 1939, no meio da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, o governo norte-americano, começou a planejar a criação de uma nova organização mundial. Em 1945, em outubro de 1945, se constituiu oficialmente a Organização das Nações Unidas, a ONU. E 3 anos depois, em dezembro de 1948, foi promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração
que surge no contexto da Segunda Guerra, no contexto da vitória americana e dos aliados contra o nazismo, essa Declaração Universal dos Direitos Humanos resolveu reacender a linguagem dos direitos que nós tínhamos lá na Revolução Francesa. O preâmbulo da Declaração Universal afirma o seguinte: os povos das Nações Unidas proclamam de novo a sua fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade, no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, e se declaram resolvidos a favorecer o progresso social e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. A grande preocupação da ONU e da Declaração de 48 era impedir um novo holocausto como judeus. Esse holocausto que tinha acontecido por meio da vontade da maioria que elegeu Hitler, precisava ser evitado. E para evitar o massacre de outro grupo social, para evitar um novo genocídio, a declaração veio reafirmar os direitos, a dignidade humana e os direitos decorrentes dessa dignidade. Os direitos proclamados na Declaração de 48, eles são parcialmente coincidentes com aqueles que nós tínhamos na Declaração de 1789. O mesmo espírito da Revolução Francesa, o mesmo ideal de liberdade, igualdade e fraternidade está presente nessa declaração. Mas há 3 elementos diferentes que nós precisamos chamar a atenção. Primeiro, há a referência constante à dignidade humana, uma ideia que não estava, pelo menos, expressa na Declaração Francesa de 1789. Em segundo lugar, a Declaração Universal de 1948, ela consagra aquilo que nós chamamos de segunda geração dos direitos. O que é isso? A primeira geração de direitos fundamentais, ou direitos humanos, são aqueles direitos que garantem a liberdade do indivíduo contra o Estado. Então, aquilo que nós lemos, a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de não ser considerado culpado até ser condenado por uma instância judicial legítima, tudo isso são os direitos de primeira geração. São liberdades do indivíduo contra o poder autoritário, contra a tirania. A segunda geração de direitos, diferente dessa, que impõe um não fazer do Estado, ou seja, o Estado não deve se meter na religião, o Estado não deve se meter na liberdade, o Estado não deve se meter na consciência, o Estado não deve se meter na imprensa, nas opiniões. Isso é a primeira geração. Ela impõe um não fazer ao Estado. A segunda geração, diferente, ela impõe um fazer. Ela diz que o Estado precisa fazer determinadas coisas, porque essas coisas são direitos dos homens. E que coisas são essas? A Declaração Universal, vai mencionar diversos direitos de segunda geração. Por exemplo, o direito ao trabalho, o direito à educação, o direito ao lazer, o direito à cultura e até mesmo o que ela chama de um direito ao nível de vida suficiente. Essa é a segunda distinção que nós temos em relação à Declaração de 1789. Em terceiro lugar, nós vemos que a Declaração Universal de 1948, ela tem uma linguagem sacra, ela tem uma linguagem religiosa. Lembrem-se que eu li o preâmbulo, ele diz: os povos das Nações Unidas renovam a sua fé na dignidade e no valor da pessoa humana. Ele diz, eles se declaram resolvidos a buscar o progresso e a instaurar melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Nós temos fé nos direitos humanos, fé na dignidade, e nós queremos chegar a um estado de bem-aventurança, nós queremos chegar a um determinado paraíso por meio da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Outra coisa importante que nós precisamos mencionar é que todas as 2 declarações de direitos que nós temos visto, elas são forjadas no contexto de exorcismo da violência. Veja que essas declarações, elas sucedem um período de opressão, de guerra, de violência, e essas declarações são como que meios de exorcismo. Por meio deles, isso não fui eu que inventei, uma historiadora católica chamada Eugênia Roccella, ela diz que os direitos humanos, eles surgem como uma forma de exorcizar a violência por meio da linguagem. Depois de um período de violência, os homens renovam sua fé no renascimento da humanidade e eles acreditam que podem, pela palavra, pela linguagem, pelas declarações, livrar o mundo da violência.
Depois desse período inicial, em 1948, o mundo entrou no que nós conhecemos como a Guerra Fria, né? Terminou a Segunda Guerra Mundial e o mundo se polarizou. União Soviética de um lado com o bloco socialista, os Estados Unidos do outro lado com o bloco chamado capitalista. Somente com o final da Guerra Fria, em 1991, foi que os direitos humanos ganharam, de fato, um destaque na sociedade. Até o início da década de 90, as pessoas estavam muito preocupadas ou em implantar o socialismo ou em derrubar o socialismo. E aí, a partir de 1991, com o fim da União Soviética, a sociedade ficou órfã de um ideal. A sociedade ficou órfã de um projeto político. O projeto de muitas pessoas era: vamos criar um mundo socialista. O projeto de outros era: vamos acabar com o socialismo. Quando acabou a Guerra Fria, as pessoas se perguntaram: e agora? A gente vai procurar o quê? Qual é o nosso projeto político? A religião não constitui mais um projeto político, um projeto de sociedade. A família não mais unifica as pessoas. As ideias de nação, de classe social, já não são mais suficientes para dar à massa uma direção para a ação política, para fazer convergir os esforços e sacrifícios individuais. E é nesse contexto que a linguagem dos direitos humanos surge como a única ideologia capaz de obter o consenso dos homens. É isso que um filósofo chamado Gaucher chama de sacralização dos direitos humanos. Eles ganham uma conotação ideológica, se tornam uma verdadeira religião laica. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Vamos para o nosso segundo ponto, irmãos. Como nós podemos fazer uma avaliação cristã dos direitos humanos? Conhecendo brevemente essa história que acabamos de apresentar, como é que nós podemos examinar esses direitos humanos à luz da nossa cosmovisão cristã, à luz da ética cristã? É claro que, estando no quarto dia do simpósio, vocês já sabem qual é o caminho para fazer isso. O cristão deve julgar todas as coisas pela palavra de Deus. Nós não temos apenas um direito de falar nesse debate, nós não temos apenas a opção de fazer uma avaliação dos direitos humanos, nós temos como crentes um dever como parte da nossa cosmovisão, de examinar todas as coisas segundo a palavra de Deus. E qual seria o caminho para nós examinarmos os direitos humanos segundo a palavra de Deus? Como eu disse no início da palestra, nós precisamos primeiro pensar no primeiro uso da lei. Nós já aprendemos isso com o pastor William MacLeod. A lei é regra de vida para a sociedade. A lei moral constitui uma regra de vida para a sociedade. A lei contém os princípios para uma sociedade se organizar e florescer de uma maneira que agrade a Deus. Irmãos, sempre que vocês olham para uma comunidade, para uma sociedade, e você vê essa sociedade desfrutar de prosperidade duradoura, com liberdade e justiça para todos, você vai ver que essa sociedade, de alguma maneira, está se conformando aos princípios da lei moral. Quando você vê uma sociedade florescer, você vai encontrar, inevitavelmente, esse padrão. É uma sociedade que respeita as autoridades legítimas. É uma sociedade que pune com severidade os homicídios e a agressão à vida. É uma sociedade que valoriza a estabilidade das famílias, que não deixa reinar roubalheira, que odeia a injustiça nos negócios. É uma sociedade que valoriza a palavra dada, que garante que os contratos sejam cumpridos. É uma sociedade em que cada indivíduo está contente com a sua vocação e não cobiça o que pertence ao próximo. Onde quer que uma sociedade floresça, nós encontraremos os princípios da lei moral sendo implantados. Mas o que explica que uma sociedade desfrute de prosperidade, que implante os princípios da lei moral, quando muitos dos seus membros são descrentes? O que explica que uma sociedade seja capaz de reconhecer princípios da lei moral divina, mesmo que muitos dos membros dessa sociedade e dos seus cidadãos sejam incrédulos? O que explica isso é o conceito que nós também já ouvimos aqui, de lei natural. Esse era o conceito que os antigos reformados usavam para explicar como os homens ainda conservam uma consciência da lei natural.
A Confissão de Fé de Westminster, ela não utiliza a expressão lei natural, mas ela utiliza uma expressão semelhante, luz da natureza. Na verdade, são as primeiras palavras da Confissão de Westminster. Ainda que a luz da natureza revele quem é Deus, e etc, etc, etc. E essa mesma expressão vai aparecer em outros lugares na nossa confissão. Um puritano que foi um membro da Assembleia de Westminster, chamado Anthony Burgess, ele, durante a Assembleia, proferiu 5 palestras em Romanos 2, 14 e 15. 5 palestras em 2 versículos. Fiquei feliz que o pastor André Silvério falou sobre Romanos 1, Romanos 3 e deixou Romanos 2 para mim. Obrigado, pastor. Anthony Burgess proferiu algumas palestras durante a Assembleia de Westminster, expondo Romanos 2, 14 e 15. E nessa exposição, ele se utilizou do conceito de lei natural. Não é um conceito inventado pelos puritanos. Na verdade, é um conceito que remonta à filosofia grega, que foi muito utilizado pelos estoicos durante o Império Romano e que foi preservado na teologia católica romana. E os puritanos encontraram esse conceito e disseram: esse não é um conceito a ser desprezado, esse é um conceito bíblico. Ele tem raízes na Bíblia. E onde ele está? Ele está lá em Romanos 2. Quando Paulo diz que os gentios, que mesmo não tendo a lei escrita, eles têm gravada na sua consciência os mandamentos de Deus. Como eles têm gravado esses mandamentos na sua consciência? Porque o próprio Deus imprimiu esses mandamentos na consciência dos homens. Isso é a lei natural, ou como Burgess preferiu chamar, as noções comuns. E ele diz o seguinte: a lei da natureza consiste daquelas noções comuns que são incrustadas no coração de todos os homens. Ele diz que, basicamente, a consciência dos homens, Deus imprime na consciência dos homens 2 coisas. Primeiro, a verdade da existência de Deus. Isso é Romanos 1. Os homens sabem que Deus existe, porque Deus manifestou sua divindade, seu eterno poder a todos os homens. A existência de Deus está impressa na sua consciência. Não é apenas externamente, não é apenas no mundo criado, mas é na própria mente dos homens. A verdade da existência de Deus está impressa. Em segundo lugar, Deus imprimiu na consciência dos homens um conhecimento geral sobre a diferença entre o certo e o errado. Isso é a lei moral impressa na consciência. Então, as noções comuns são basicamente 2. A verdade da existência de Deus e uma noção geral sobre o certo e o errado. E aí Burgess vai gastar algum tempo tentando investigar quais são essas noções de certo e errado que estão impressas. E aí ele apresenta várias ideias e vai refutando cada uma delas até que ele conclui: os princípios do certo e do errado que estão implantados na consciência dos homens são o Decálogo, os 10 mandamentos. Os homens sabem que existe um só Deus que deve ser adorado. Sabem que Deus deve ser adorado de uma certa maneira e não de outra. É claro que a consciência não diz tudo o que é importante para nós cumprirmos cada um desses mandamentos. A nossa confissão, quando fala do 2º mandamento, os nossos catecismos, quando falam do 2º mandamento e do 4º, dizem que esses mandamentos têm um aspecto positivo. O que significa dizer um preceito positivo, quando você lê isso no catecismo? Um preceito positivo é aquele que é dado por meio de revelação especial, não apenas na consciência. A nossa consciência não diz o princípio regulador, como aplicar o princípio regulador do culto. A nossa consciência diz que Deus deve ser adorado de maneira consistente com a sua natureza, mas não diz tudo o que nós precisamos saber. Da mesma forma, a nossa consciência diz que há um dia de descanso, que é preciso descansar, mas ela não diz se esse dia é o 7º ou se esse dia é o 1º. Isso é um preceito positivo. Deus precisa, por meio da revelação especial, nos dar esse preceito. Mas o nosso ponto aqui é que, por causa da lei natural, por causa dessas noções comuns, até mesmo os descrentes conservam na sua razão alguns princípios do certo e do errado, e isso explica por que nós cristãos podemos julgar, examinar todas as coisas na sociedade pela palavra de Deus e por sua lei. Mais recentemente, os pensadores reformados têm usado um outro conceito em vez do conceito de lei natural, o conceito de ordem criacional.
Quando nós lemos o relato da criação, de Gênesis 1, Gênesis 2, nós descobrimos que Deus criou o mundo com uma estrutura de significado, que nós chamamos de ordem criacional. Esse conceito de ordem criacional nos lembra de algo importante. Nos lembra de que nós vivemos num mundo governado por Deus. E Deus não apenas criou o mundo, mas Deus, pela sua providência, mantém fixas, mantém estáveis as estruturas do mundo criado. O pecado mudou a direção do mundo, mudou a direção do coração dos homens, mas não mudou a estrutura da criação. Este ainda é o mundo de Deus. E todas as vezes que os indivíduos tentam quebrar a ordem criacional, eles encontram as consequências negativas da desobediência. Por exemplo, quando nós falamos sobre casamento e família, o pastor André Silvério mencionou isso, nós temos em Romanos 1, Paulo falando sobre o casamento antinatural, ou as relações sexuais antinaturais. E aí Paulo diz, o que é que acontece com essas pessoas quando elas praticam relações sexuais antinaturais? Elas vão ter em si mesmas a punição do seu erro. Ou seja, a própria por causa da estrutura da criação, por causa da ordem criacional, quando os indivíduos quebram essa ordem, quebram essa lei natural, eles enfrentam em si mesmos a punição do seu erro. Pelo contrário, quando os homens cumprem essas normas, ainda que inconscientemente, a sociedade floresce. E mesmo os homens descrentes têm algum conhecimento verdadeiro da ordem criacional por causa da ação da graça comum. Então, nós podemos, irmãos, fazer uma avaliação cristã dos direitos humanos e nós vamos agora, finalmente, fazer isso tentando responder a seguinte pergunta. Os direitos humanos estão de acordo com as normas da ordem criacional para o direito, para a esfera jurídica? Essa é uma pergunta difícil de responder, em princípio, pelo seguinte. Existe uma divergência até entre os historiadores sobre qual é o papel do cristianismo, especialmente do cristianismo protestante, na constituição daquilo que nós hoje conhecemos como direitos humanos. Alguns autores dizem que os direitos humanos só existem por causa do cristianismo. Por exemplo, Abraham Kuyper disse que o fanático pelo calvinismo era um fanático pela liberdade. Quando ele fala de liberdade aqui, ele estava usando a ideia de direitos constitucionais de liberdade. Kuyper diz, só existe direito humano, só existe liberdade constitucional por causa do calvinismo. Existem outros autores que discordam completamente dessa afirmação. Eles vão dizer que, na verdade, o cristianismo não tem nada a ver com os direitos humanos e que, na verdade, ele é oposto aos direitos humanos. Essa é a tese de um francês chamado Berthaud, que teve um livro lançado pela editora Monergismo recentemente, chamado Uma Religião Sem Deus. Nesse livro ele cita um teólogo alemão que diz o seguinte, parece impossível encontrar no discurso da reforma um ponto de apoio à tradição dos direitos humanos. E aí, irmãos, quem está certo? O cristianismo é a base de todos os direitos humanos ou o cristianismo se opõe a todos os direitos humanos? Eu acredito que, na verdade, nesse caso, Aristóteles estava certo e a verdade está no meio. A verdade é que o cristianismo teve uma contribuição específica para dar à construção dos direitos humanos, mas que o cristianismo não é compatível com tudo aquilo que são os direitos humanos hoje. E eu tirei essa ideia de um historiador do direito protestante chamado John Witt Jr., da Universidade de Emory. Ele disse o seguinte, uma distinta tradição de discurso sobre direitos se desenvolveu a partir dos insights fundacionais do próprio João Calvino. E essa tradição foi transmitida e transmudada nos 2 séculos seguintes. Essa citação de John Witt, ela nos ensina 3 coisas. Primeiro, ela nos ensina que existe uma tradição reformada ou calvinista de direitos humanos. Segundo, ele ensina que essa tradição é distinta da tradição secular dos direitos humanos. E terceiro, ensina que essa tradição tem sido desenvolvida e aperfeiçoada ao longo dos séculos, sem jamais ter abandonado a influência decisiva de João Calvino e da sua leitura perspicaz da Escritura. Eu queria ter tempo para falar com os irmãos sobre todos esses homens que influenciaram, deram sua contribuição calvinista para a constituição da linguagem dos direitos. Nós temos Teodoro Beza,
nós temos Altúzio, nós temos John Milton, famoso puritano que escreveu um grande poema da modernidade. Esses homens deram a sua contribuição àquilo que Calvino havia elaborado inicialmente. E a tese de John Witt é que cada vez que os calvinistas enfrentaram um período de perseguição, eles aperfeiçoaram, eles aprimoraram os insights que Calvino tinha tido a respeito dos direitos. Beza ele lidou diretamente com o problema do massacre de São Bartolomeu na França. Altúzio lidou com o problema da revolta, da Guerra dos 80 Anos e a revolta holandesa. John Milton lidou diretamente com o problema da Revolução Gloriosa. Depois, os puritanos da Nova Inglaterra lidaram com o problema da opressão sobre a colônia. Cada vez que os calvinistas tiveram de lidar com problemas de perseguição, com opressão política e social, eles aprimoraram aquilo que Calvino tinha elaborado em termos de teoria dos direitos. E aí John Witt conclui, o calvinismo, por causa desses momentos de crise, foi um dos principais motores do constitucionalismo ocidental, ou seja, da linguagem dos direitos. Então, a partir dessa ideia de que o cristianismo ele é, ao mesmo tempo, um motor dos direitos humanos e, ao mesmo tempo, ele forma uma antítese com a linguagem dos direitos, ou seja, ele se contrapõe a algumas coisas dos direitos humanos, eu quero apresentar para os irmãos, primeiro, algumas proposições contra os direitos humanos, algumas proposições de caráter reformado contra os direitos humanos. Serão 4. Em primeiro lugar, os direitos humanos têm se tornado uma religião secular. Como eu mencionei anteriormente, depois do fim da Guerra Fria, os direitos humanos se tornaram a única ideologia consensual. As pessoas discordam em tudo hoje em dia, mas é difícil você encontrar alguém que discorde totalmente dos direitos humanos. Todo mundo é a favor dos direitos humanos de alguma maneira. Já eu falo sobre isso. Mas os direitos humanos vêm se tornando uma religião secular. Em que sentido? Eles se tornaram a esperança da humanidade para dias melhores. Um filósofo judeu chamado George Steiner chamou isso de nostalgia do absoluto. E ele disse que nós vivemos num momento da história em que as pessoas, por não acreditarem mais nas religiões tradicionais, por não acreditarem mais no judaísmo, no cristianismo e assim por diante, elas vivem à procura de um novo absoluto. E onde é que elas vão encontrar esse novo absoluto? Na política. E os direitos humanos têm as marcas de uma religião substitutiva, como ele chama, uma religião laica. As pessoas, basta você entrar em qualquer universidade e você vai encontrar a maneira como as pessoas aderem religiosamente à linguagem dos direitos humanos. Os direitos humanos têm sua Bíblia, seus textos canônicos, que são essas 2 declarações que eu mencionei. Os direitos humanos têm seu próprio idioma, sua própria linguagem. A gente não tem a nossa linguagem quando a gente fala sobre o mundo, sobre a vida. Como cristãos, a gente usa uma linguagem particular. Os direitos humanos têm sua própria linguagem. E quando você dialoga com alguém que é um defensor dos direitos humanos, você vai perceber isso. E os direitos humanos têm também aquilo que Steiner chamou de imaginário dramático. Ele tem aquelas histórias que unificam toda a sua visão de mundo. Nós temos as nossas histórias que unificam a nossa visão de mundo. Nós temos a história da criação, nós temos a história do êxodo, nós temos a história do exílio. Cada uma dessas histórias do Antigo Testamento e as histórias do Novo são nossas histórias, histórias que nós usamos para explicar o mundo e para dar um significado dramático, por assim dizer, à nossa própria vida. E os direitos humanos também têm seu próprio imaginário, suas próprias histórias. A própria ideia do iluminismo, o imaginário de trevas e luz, esse imaginário faz parte de uma religião substitutiva, segundo Steiner. E aí, essa historiadora católica que eu mencionei, ela diz o seguinte: esta religião dos direitos humanos constitui a última tentativa no tempo de substituir o imenso vazio deixado na cultura ocidental pela crise em que entraram, a partir do século XIX, as confissões cristãs. O cristão reformado precisa reconhecer, em primeiro lugar, esse caráter religioso da ideologia dos direitos humanos e precisa rejeitar isso. Essa é a nossa primeira proposição. Em segundo lugar, os direitos humanos têm ensinado uma visão irreal e antibíblica do homem.
Isso é um consenso entre os historiadores da Revolução Francesa. A Declaração de 1789 é uma declaração de um homem abstrato. Quem é esse homem que tem esses direitos? A gente pergunta. E a resposta é: todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares. Mas, irmãos, percebam que isso é absolutamente irreal. As pessoas não têm iguais direitos em todas as épocas. As pessoas não têm uma situação de vida idêntica em todas as eras. E, mais importante, nós não podemos falar de direito sem falar de relações entre indivíduos. Nós não podemos falar do indivíduo isolado, abstraído da realidade. Nós precisamos pensar sempre no indivíduo em suas relações. 2 exemplos. Quando nós falamos, por exemplo, de escola, do problema da ideologia e da doutrinação nas escolas, o famoso escola sem partido. Quem é contra o escola sem partido diz o seguinte: o professor tem direito à liberdade de expressão, tem direito à liberdade de opinião, e por isso ele tem que poder falar na sala de aula o que ele quiser. Pega-se um direito, liberdade de expressão, e abstratamente aplica-se esse direito a todas as relações. Mas a verdade é que a nossa liberdade de expressão ela varia de acordo com o contexto das nossas relações. A liberdade de expressão que eu tenho na praça pública é uma. A liberdade de expressão quando eu estou diante de um juiz no tribunal é outra. A liberdade de expressão quando eu estou diante de um público como esse é outra. Eu não posso falar aqui qualquer besteira. Eu tenho de falar aquilo que é de acordo com o tema do simpósio. Não poderia mudar meu tema aqui e chegar... Não é assim que funciona. Na sala de aula, a mesma coisa. O professor não pode falar o que ele quiser sobre o que ele quiser. A sua liberdade de expressão é limitada pelo tipo de relação na qual ele está envolvido. Mas um exemplo um pouco mais dramático. Todos os homens têm direito à vida. Concordam com essa afirmação? Acredito que podemos concordar abstratamente com ela. Mas como nós lidamos com a situação de 2 mulheres que assassinam uma criança de 8 anos, filho de uma delas, dá 12 facadas, arranca a cabeça do menino enquanto ele ainda está vivo, enquanto a companheira acende a churrasqueira, a outra vai tirando a pele do corpo da criança para queimar na churrasqueira para impossibilitar a sua identificação. Os defensores dos direitos humanos são absolutamente contrários à pena de morte. Mas como nós protegemos o direito à vida sem punir com a máxima gravidade quem faz tal atrocidade contra a vida do seu próximo? Como uma sociedade pode honrar o não matarás se ela não garantir que os violadores dessa lei sofram punição capital? Quando os direitos humanos tratam dos direitos abstratamente, eles parecem ter dado à velha filosofia pelagiana, que Rousseau era um pelagiano secular. O homem nasce bom, não existe pecaminosidade inata. Essa visão de que o homem nasce bom, ela é irreal, ela é antibíblica e ela deve ser rejeitada. Em terceiro lugar, irmãos, os direitos humanos têm propagado uma visão autoritária e antibíblica da sociedade. Quando eu li alguns trechos da Declaração de 1789, vocês devem ter visto que ali se fala em direito natural. Mas a verdade é que os direitos humanos tomaram uma direção que nós chamamos de positivista. O que é isso? É a ideia de que só existem direitos humanos na medida em que eles são reconhecidos pela sociedade ou especificamente pelo Estado. Só existem aqueles direitos humanos que estão escritos ou implicitamente previstos na Constituição. Essa é a tese predominante hoje. Só existem os direitos que o próprio homem reconhece como direitos. Os direitos só existem quando são criados ou afirmados pela sociedade. Essa era a ideia de Rousseau, da lei como expressão da vontade geral. Mas aí vem a pergunta: quem decide quais são os direitos humanos que nós temos e os que nós não temos? Quem decide quem vai ser protegido pelos direitos humanos e quem não vai ser protegido? Por exemplo, todas as declarações de direito dizem que os homens são livres e iguais. Mas aí vem a pergunta, aí vem a verdade. Eles só são livres quando eles têm a simpatia das autoridades competentes. Para os direitos humanos, só são verdadeiramente livres os homens que estão vivendo de acordo com essa religião secular dos direitos humanos. Por exemplo, em Recife, recentemente eu fiquei sabendo de uma escola cristã que está enfrentando alguns problemas porque declarou que só contrata professores cristãos.
a diretora da escola divulgou em grupos de igreja um chamado, dizendo, olha, nós temos vaga para professores, nós precisamos de professores crentes. E isso gerou alguns problemas para essa escola. Mas aí, aqui no simpósio, eu vi, assistindo televisão uma noite, um documentário na Globo News, onde uma das diretoras da empresa Accor, né, empresa de hotéis, disse que abriu uma seleção para funcionários do hotel, uma seleção exclusiva para pessoas transexuais. Ou seja, é possível discriminar numa seleção de emprego se isso for para favorecer os amigos do poder. Mas não é possível fazer essa discriminação quando uma escola cristã quer ter professores cristãos nos seus quadros. Como diz George Orwell, né, no famoso livro A Revolução dos Bichos, todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. O cristão precisa rejeitar a ideia de que o direito e a justiça são aquilo que as autoridades dizem que são. Nós precisamos rejeitar a ideia de que é o Estado quem cria o direito. O justo, o direito, é o que Deus diz que é. É aquilo que Ele revelou a nós na consciência e na lei escrita. É a lei moral, os 10 mandamentos. Só Deus pode nos dizer o que é o justo e o que é a justiça. Em quarto lugar, meus irmãos, os direitos humanos têm escondido o fato de que este é um mundo cheio de limitações e impossibilidades. Lembram que eu falei da segunda geração de direitos consagrados lá na Declaração de 48? Direito ao trabalho, direito à educação, direito ao lazer, direito a um nível de vida suficiente. Conta-se a piada, né, uma anedota de que um russo, que era um opositor do regime socialista, foi morar nos Estados Unidos. E aí ele descobriu que a Constituição americana fala do direito à busca da felicidade. E aí esse russo perguntou, e se a minha felicidade for matar a minha esposa? Eu tenho esse direito? Se eu tenho direito à felicidade e minha mulher importuna a minha felicidade, será que eu tenho o direito de matá-la? O que é que isso tem de problemático, irmãos? Os direitos humanos são irreais, num certo sentido. Eles prometem demais, eles prometem cultura para todos, lazer para todos, trabalho para todos, saúde para todos, mas nós vivemos num mundo de bens escassos, num mundo de limitações, limitações da ordem criada e limitações por causa da queda. E os direitos humanos desconsideram essas limitações. Eles querem insinuar que nós vivemos num mundo de recursos ilimitados, em que não existe nenhuma barreira para o florescimento humano. E é por isso que a Marian Glendon fala do rights talk, né, do papo de direitos, como um empobrecimento do debate político, porque tudo agora virou direito. As pessoas transformaram seus desejos em direitos. Se eu quero alguma coisa, X, então eu tenho um direito à coisa X. Recentemente fiquei sabendo de um casal que estava num processo de divórcio e entrou com uma ação de guarda. A ação de guarda é aquela ação que você entra para discutir quem vai ficar com a guarda dos filhos. Mas esse casal não tinha filhos, a ação de guarda era para ver quem ficaria com o cachorro. Quem tinha direito a manter o seu pet. E é por isso que nós temos de concordar, embora eu não tenha gostado tanto do livro, com a Declaração do Berthold. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é uma incitação universal à cobiça. Se eu quero algo, eu tenho direito. Se eu desejo algo, eu tenho direito. Os direitos humanos, a ideologia dos direitos humanos, incitam os homens à cobiça. Mas, irmãos, até aqui nós temos falado dos aspectos negativos, de como nós podemos criticar o caráter ideológico e anticristão dos direitos humanos na sua formulação secular. Mas eu disse que, segundo John Witt, e eu concordo com ele, é possível falar de uma contribuição reformada positiva para esse papo de direitos. Eu quero encerrar, então, mencionando 3 ideias cristãs que podem nos ajudar a nos engajar de maneira positiva com a conversa sobre direitos humanos. A primeira dessas ideias é a ideia da dignidade humana e a sua relação com a imagem de Deus, a Imago Dei. Nenhuma outra visão de mundo pode fornecer uma base mais adequada para os direitos humanos do que a religião cristã. Francis Schaeffer disse o seguinte, ele disse, talvez a nossa geração tenha perdido uma grande oportunidade de evangelização,
Porque todo mundo está dizendo que o homem é grandioso, mas ninguém sabe explicar por que o homem tem valor, por que o homem é digno, senão aqueles que têm a palavra de Deus como fundamento da sua vida. Só a Bíblia explica por que o homem é digno e tem valor. Nós já vimos nesse simpósio que a ideia da imagem de Deus no homem significa que o homem foi criado em conhecimento, retidão e santidade. Nas Institutas, Calvino argumenta que a imagem de Deus no homem significa, sobretudo, o fato de um homem ser dotado de intelecto e vontade. O homem é um ser, ao mesmo tempo, racional e moral. E essa é uma verdade que se aplica a todo o gênero humano. Todos os homens e as mulheres são criados à imagem de Deus, são criados com razão, com intelecto, com vontade. E somente a fé cristã, então, pode explicar de maneira consistente por que esse mundo deve ser governado pelo direito, pela justiça e não pela lei do mais forte. Irmão, se nós não temos a ideia da imagem de Deus no homem, tudo o que nos resta é a lei do mais forte. Se eu posso fazer, eu faço. Mas é a Bíblia quem explica que o homem precisa respeitar a imagem de Deus no seu semelhante. É só a Bíblia que explica por que nós devemos honrar, amar, buscar os interesses do próximo e não os nossos próprios interesses em primeiro lugar. Porque nós fomos todos criados iguais à imagem de Deus. Os homens possuem uma natureza comum. E Calvino usou essa ideia para falar de direito, inclusive. Calvino usou expressões como os direitos comuns da humanidade, os direitos de uma natureza comum, os direitos e liberdades iguais de todos. Tudo isso são expressões retiradas das Institutas. Os cristãos reformados, então, precisam defender em alto e bom tom as implicações da doutrina bíblica da dignidade humana. A aplicação mais óbvia, é claro, é na discussão sobre o aborto. Nós precisamos falar que a vida do feto é tão sagrada quanto a vida da mãe. A dignidade, a felicidade, a liberdade da mulher não podem ser usados como argumentos legítimos para atentar contra a sacralidade da vida que ela carrega no seu ventre. E nós precisamos ser mais enfáticos, mais atuantes na luta pela dignidade humana contra o holocausto de bebês em que nós vivemos hoje. Irmãos, o aborto já matou muito mais do que o holocausto de Hitler. Em segundo lugar, nós devemos usar a linguagem da liberdade de consciência para nos envolver nos direitos humanos. Quantos de vocês já perceberam que a Confissão de Westminster tem um capítulo inteiro para tratar da liberdade de consciência? A liberdade de consciência foi o grito de Lutero. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Depois dele, Calvino, Beza foram defensores ferrenhos da liberdade de consciência. E a Assembleia de Westminster considerou que era não apenas possível, mas necessário incluir um capítulo inteiro falando disso. Se você ler a obra do James Bannerman, foi publicada pela Editores Puritanos, A Igreja de Cristo, ele dedica um capítulo inteiro, 2 capítulos, na verdade, a falar sobre a liberdade de consciência e a sua consequência, que é o que ele chama de princípio da tolerância. Bannerman vai nos mostrar que a consciência ela é o trono último onde só Deus assenta. Nenhum homem tem direito de se assentar no trono da consciência de outro homem. O homem vai prestar contas da sua consciência diante de Deus e de Deus somente. E por isso nenhum governo e nenhuma autoridade eclesiástica ou civil pode tentar constranger a consciência dos homens. Essa doutrina da liberdade de consciência, ela é importante na conversa sobre pluralismo ou pluralidade social e tolerância. É verdade que a tolerância absoluta, ela não é só antibíblica, ela é praticamente impossível. Nós não podemos tolerar tudo o tempo todo. Nós não podemos tolerar, por exemplo, uma religião que sacrifica seres humanos. Nós não podemos tolerar uma religião que defende a mutilação feminina. Esse tipo de coisa é inaceitável. A tolerância absoluta não é possível. Existem posturas e opiniões que nunca devem ser toleradas. Mas vocês devem se lembrar que os cristãos reformados têm sido forjados no fogo da perseguição religiosa, forjados na perseguição do dia de São Bartolomeu, forjados na Guerra dos 80 anos, forjados na Revolução Gloriosa, forjados na colonização americana, na Revolução Americana. E por isso nós precisamos ser como Calvino, como Altúzios, e defender uma pluralidade moderada na sociedade, uma relativa tolerância para composições diferentes, inclusive em assuntos de religião.
E, em terceiro lugar, irmãos, nós precisamos falar sobre garantias individuais. John Witt afirma que os primeiros calvinistas falaram amplamente e generosamente sobre os direitos do devido processo legal. A tradição política reformada, ela enfatizou muito a importância de garantir a liberdade dos homens. E aí talvez você pergunte, isso então é porque os reformados acreditavam que o homem era bom, como Rousseau, e porque ele é bom, ele é livre? É exatamente o oposto. As garantias individuais foram defendidas pelos reformados por causa da doutrina da depravação total. Por causa do pecado, existe uma tendência dos homens que têm poder de usar o seu poder para oprimir ou tiranizar outros homens. Então, a ideia de que o homem tem certas garantias individuais, ela decorre do fato de que o governo civil tem uma inclinação para o autoritarismo por causa do pecado. O governo é legítimo, o Estado tem a sua autoridade dada por Deus, mas por causa do pecado, o Estado, o governo civil tem a tendência de se tornar tirânico. E por isso todos os calvinistas ao longo da história têm enfatizado a necessidade de nós termos formas de limitação do poder político. E daí vem a ênfase nas garantias do indivíduo contra o Estado. A liberdade de religião, a liberdade de consciência, a liberdade de crença e até mesmo a presunção da inocência e as garantias de um processo legítimo, de um processo legal, de um processo justo. Irmãos, nós estamos vivendo em dias em que algumas forças políticas no nosso país, de esquerda, elas têm usado o discurso das garantias individuais para tentar manchar os processos que levaram à condenação de dezenas de políticos na Operação Lava Jato. O cristão reformado ele não deve aceitar esse argumento de maneira irrefletida. Ah, está tudo nulo, vamos soltar todo mundo, a Lava Jato é uma farsa, etc., e por aí vai, é golpe, e aí por diante. O cristão não deve aceitar esse argumento de maneira irrefletida. Nós nem sequer conhecemos ainda o teor das conversas, nem sabemos se elas são verdadeiras ou não, não temos dados suficientes para saber o que de fato aconteceu. Toda essa conversa pode ser puro oportunismo, pode ser pura dissimulação. Mas eu preciso fazer um alerta aos irmãos. Nós não podemos cair no erro de desprezar as garantias individuais do devido processo legal. Nós não devemos falar bobagens, como alguém brincou comigo aqui, e não estou falando de você não, viu, irmão? Como direito dos manos, ou direitos humanos para humanos direitos. Esse tipo de linguagem, irmãos, esquece da história reformada que nós temos. Esquece do sofrimento que os reformados têm passado ao longo dos séculos pela injustiça praticada contra eles. Nós não devemos menosprezar a importância das garantias individuais. Lembrem-se da história do Antigo Testamento. Lembrem-se da lei que Deus deu civil a Israel, dizendo: vocês não vão aceitar testemunhas falsas, vocês não vão ser parciais no juízo, vocês não vão aceitar suborno, vocês precisam respeitar o devido processo. A nossa história, a história da Bíblia e a história da igreja, depois da conclusão do cânon, é uma história que enfatiza o respeito do governo às garantias individuais dos cidadãos. Isso é algo que está impresso no 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso implica regras que garantam um processo justo. E eu queria então concluir, irmãos, como nós podemos avaliar os direitos humanos de maneira crítica? Temos visto isso aqui em detalhes e eu queria concluir com essa citação do Abraham Kuyper. Ele diz: nós somos antirrevolucionários, era a linguagem usada na Holanda. Nós somos antirrevolucionários. Não porque rejeitamos os frutos do período da Revolução, mas porque nos consideramos aptos, com a história à mão, a contestar a paternidade do que nos é tão precioso. Junto com grandes males, ele diz, a Revolução Francesa trouxe à Europa algum bem, mas aquele bem era um fruto roubado, amadurecido nos galhos do calvinismo, sob a luz estimulante da fé dos nossos mártires. E ele conclui: não foi da fúria dos sans-culottes, né, os franceses, mas sim da robustez dos pais peregrinos que nasceu esta tão linda aurora que agora ilumina a Europa livre. Irmãos, nós vivemos numa cultura permeada pelo discurso dos direitos humanos. O cristão não deve fugir dessa conversa. Ele não deve ceder às ideologias seculares que permeiam a ideologia humanitária, a religião secular do humanitarismo.
mas ele deve dar uma contribuição distintamente cristã a esse debate. Nós temos a lei de Deus como um tesouro de valor inestimável, ou como disse o pastor Alain René, nós temos a lei de Deus como uma mina de ouro. E nós temos a nossa rica herança reformada como sendo as moedas cunhadas nessa história. A nossa rica herança reformada nos ajuda a tirar esses tesouros do baú. Então, que Deus nos anime, que Deus nos encoraje a sermos crentes fiéis também nesse assunto, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre esse papo de direitos humanos. Amém.